Meus caros amigos, muito bom dia para todos. Saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Eu hoje resolvi gravar aqui um vídeo que não tem nada a ver com o Vasco. Absolutamente nada a ver com o Vasco. Mas eu resolvi dar aqui a minha opinião, porque eu gosto de acompanhar o que acontece nos outros clubes, principalmente aqui no Brasil. E está correndo aí um burburinho pelos corredores aí, grupos de zap. Eu tenho alguns amigos que torcem pelo Fluminense, deixando de lado aquele negócio de rivalidade, tricolete, não sei o quê, Virgem das Américas, aquelas babaquices, né? Faz parte da rivalidade. Mas eu respeito o Fluminense como um grande clube, como respeito o Botafogo, como respeito o Palmeiras. São clubes de primeira linha do futebol brasileiro. E eu tenho um amigo que ele é um grande defensor do clube, do Fluminense, luta pelo clube, está sempre preocupado com as coisas do clube, reclama na hora que tem que reclamar, não faz politicagem rasteira, em primeiro lugar, para ele está o clube. E conversando com ele, e até com outros também, ele me passou que já estão conspirando no Fluminense para que o Fluminense se torne uma SAF, ou seja, que o futebol do Fluminense venda o seu futebol, venda a sua alma para um dono, Eu, na minha opinião, sempre falei isso, que clubes de primeira grandeza do futebol brasileiro não podem ter dono. Quem tem dono é clube pequeno, é clube do interior, clube grande, de grande torcida, não tem nada que virar SAF, não pode ter dono, porque o dia que virar SAF, a torcida perde o poder de opinar no clube, de dar palpite, o sócio passa a ser mero era espectador de nada, não tem mais eleição, não tem mais porra nenhuma. Então, isso que parece que eles estão começando a tentar incutir isso na cabeça, aos poucos, da torcida do Fluminense. Parece que algumas pessoas da diretoria já estão contactando alguns canais de YouTube do Fluminense, aqueles canais que têm muitos inscritos, que têm o poder de influenciar na torcida, para que já vão fazendo a cabeça dos torcedores. Exatamente o que aconteceu no Vasco, quando eles resolveram vender a alma do Vasco, vender o futebol do Vasco para um pilantra, um narcotraficante. Primeiro, na gestão do seu Salgado, o que fizeram? Jogaram o Vasco na segunda divisão propositalmente, para desvalorizar o clube. No segundo ano, mantiveram o Vasco na segunda divisão para que a torcida se revoltasse e eles diziam que o Vasco estava falido, que não tinha mais solução, tinha que ser vendido. Tudo programado, tudo feito para que a torcida do Vasco, uma torcida muito fácil de ser manipulada, aceitasse a venda do Vasco como uma coisa normal. No Fluminense, mal está começando. Aí eu pergunto, será que o Fluminense, nesse Campeonato Brasileiro, está lá há várias e várias rodadas na zona do rebaixamento? Será que é por acaso? Ou será uma mera coincidência com o que aconteceu com o Vasco? Joga o clube lá na zona de rebaixamento, rebaixa o clube e depois vem para a torcida e diz, olha, nós estamos numa situação complicada, não tem jeito, vamos ter que virar SAF. E esses influenciadores, como foi no Vasco, e como está sendo, parece que está sendo no Fluminense, que parece que já viram aí um ou dois influenciadores grandes do Fluminense reunidos com dirigentes do Fluminense almoçando. Talvez foi almoçar por outra coisa, mas é muita coincidência. Então eu quero aqui me dirigir à torcida do Fluminense. Eu não sou tricolor, não tenho nada a ver com a vida do Fluminense. Eu me insurgi quando foi no Vasco, briguei, gritei até o último minuto, pedi que a torcida do Vasco se revoltasse. Não adiantou nada, muito pelo contrário, eles foram lá e apoiaram tudo. Apoiaram tudo isso aí,
tiveram seus interesses para apoiar a venda do Vasco. Não queriam saber para quem ia ser vendido. Se era um narcotraficante, se era um pilantra qualquer. Prometeram para eles que o Vasco ia ser campeão de tudo e eles acreditaram. Então, lá no Fluminense, eles que tomem como exemplo, principalmente a venda do Vasco, a SAF do Vasco. Estou me referindo aos torcedores, conselheiros, sócios do Fluminense, beneméritos do Fluminense. Abram o olho, porque maus exemplos é o que não faltam aí. Você veja que lá no Cruzeiro, quando apareceu lá o Ronaldão, achando que ia resolver tudo, ia ser a grande salvação do Cruzeiro, e não resolveu porra nenhuma. Trouxe o Cruzeiro para a primeira divisão. Isso aí qualquer um faz isso. Qualquer um, esse Pedrinho que está lá do supermercado, teria feito isso se botasse o futebol na mão dele, sem ser SAF. Aí o Ronaldo foi e vendeu primeiro uma parte para o Pedrinho, e agora no final vendeu toda a SAF para o Pedrinho. Um cara, um torcedor do Cruzeiro, tem muito dinheiro, mas que até agora não está dando resultado. A SAF do Atlético Mineiro tem 2 mecenas lá, arquimilionários, que eu acredito que eles gostem do clube, mas até o momento não está dando resultado. A SAF do Bahia é controlada por o maior grupo que controla futebol do mundo, que é o Grupo City. E até agora não disse o que veio. Entraram para quê? Para manter o Bahia ali para não ser rebaixado? É isso? Foi para isso que venderam o Bahia? O Botafogo está atravessando agora, esse ano, uma fase muito boa. O camarada que está lá, o Texo, investiu muito dinheiro. E isso não pode ser exemplo para nada, porque a gente não sabe o que passa na cabeça desses caras, que são donos do clube. O dia que ele quiser parar com essa brincadeira, ele vende todos esses jogadores, pega o dinheiro, vai embora e revende para outro. Revende para outro. Quando foi do Bangu, do Castor de Andrade, aconteceu a mesma coisa. O Castor não está lá de dentro, fez um timaço no Bangu. Ficou lá 3 ou 4 anos. Quando ele não quis mais brincar, ele vendeu todos os jogadores e foi a vida dele. E o Bangu voltou a ser o que era, um time pequeno. Palmeiras com a Parmalat, Fluminense com a Unimed. Enquanto eles estiveram lá, o clube foi bem. Quando eles resolveram ir embora, deixaram o clube. Um foi para a 3ª divisão e outro foi para a 2ª divisão. Então, clube grande não pode ter dono. Clube grande é da torcida, é do torcedor. Fica aqui um alerta para a torcida do Fluminense. Eu não tenho nada a ver com isso. Só estou dando aqui um mero depoimento, que eu acompanho esse negócio mais ou menos. Então, eu fico vendo aqui, às vezes, o desespero lá do meu amigo Quintela, que já está de cabelo em pé, prevendo talvez que isso possa vir a acontecer, não sei se agora, daqui a um mês, daqui a um ano, mas não embarque nessa. Não deixem acontecer, porque depois que acontecer, aí Inês é morta, depois acabou, aí vocês vão ter que ficar ouvindo um cara qualquer, que nem sei quem é, dando ordem dentro do clube, sem você poder reclamar, sem você se surgir, tem que abaixar a orelha e aceitar o que eles queiram fazer, ou para o bem ou para o mal, ou para acabar de destruir o clube, ou para amenizar, porque uma coisa é certa, cara, se você botar aqui no Campeonato Brasileiro 20 clubes de primeira divisão, vamos supor que todos se transformem em SAF, todos prometendo que vai ganhar título, que vai ser campeão da Libertadores. O campeão brasileiro só vai ter um. Sendo todos SAFs, só um vai ganhar. E 4 vão ser rebaixados, mesmo sendo SAF. Então tem que pensar nisso, que SAF não é solução para ninguém. É por isso que lá na Espanha, dos 20 clubes da primeira divisão, mais ou menos uns 17 são SAF. E os maiores vencedores da história da Liga são Real Madrid, Barcelona e o Atlético de Madrid, que não são SAF. Só para deixar aqui a minha opinião. Quem gosta, gosta. Quem não gostar, paciência. Um forte abraço. Saudações vascaínas. Os cães ladram e a caravela passa. Sempre, apesar dos pesares. Um bom dia para todos.